Vamos lá então, perguntinha da enquete. Uma das maneiras que você conversa com a gente, tá bom? Pelo WhatsApp 12 997 16 7989, você responde a seguinte perguntinha. Você vai colocar hashtag sim, tudo juntinho, como está escrito na tela, ou hashtag não, também tudo juntinho. Você recebe visitas indesejadas na sua casa. A gente colocou aqui exemplos, tá bom? Formiga, barato, escorpião, outra coisa mesmo, ou muito mosquito. Rato, morcego. Pelo amor de Deus, tem um monte de coisa que infelizmente pode aparecer sem a gente querer, né? Então você coloca a hashtag sim, o que você recebe de visita. Ou hashtag não, até mesmo se você já fez uma dedetização na sua casa. E ó, tem aqui na minha mão 2 ingressos para o Cinemark que vão ser sorteados no último bloco. Então, usando a hashtag falando nisso, neste número aqui, 997-167989, é o mesmo número que você participa da enquete e manda também a sua participação. Conta que bichinho que aparece aí na sua casa, que visita indesejada te causa mais medo, preocupação, se já aconteceu alguma coisa, manda o seu depoimento pra gente. E sua dúvida também, usando a hashtag falando nisso, para concorrer a um par de ingressos para o cinema. Tá certo. Quando a gente fala em pragas urbanas, muita gente imagina que elas aparecem assim de repente, né? Sem motivo, mas a verdade, gente, é que elas seguem um ciclo natural que varia de acordo com o clima, a disponibilidade também de alimento, de água e até abrigo. Pensando nisso, será que a prevenção é mais efetiva que o combate? E para explicar isso para a gente recebe aqui a Camila, da Líder Dedetizadora. Boa tarde, bem-vinda, Camila. Obrigada, mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. Um tema necessário, a gente que agradece mesmo, né? Porque muitas vezes a gente se pega nessa situação e não sabe o que fazer. Vamos prevenir primeiro. Se você já tem um problema, a Camila já traz informação, mas prevenção mesmo é a melhor alternativa que o combate? Bom, eu acho que o tema prevenção, ele é válido para qualquer assunto, né? É melhor a gente prevenir uma doença, por exemplo, do que tratar essa doença. Então, quando a gente fala aí de controle de pragas, a gente, antes de entrar com uma aplicação química ou fazer alguma intervenção no ambiente, a gente tem que entender quais são os motivos, né? Quais as condições aquele ambiente está trazendo para que você tenha um problema efetivamente com uma infestação. Não adianta a gente chegar e ficar só agindo quimicamente no ambiente se você continua tendo um ambiente que é propício para o desenvolvimento das pragas. Qual o ambiente que acaba sendo propício para atrair essas pragas e esses bichos? Quando a gente vai fazer um tratamento em algum local, a primeira coisa que a gente tem que olhar é a disponibilidade de abrigo, de acesso, de alimento que essas pragas têm para se desenvolver nesse ambiente, né? Então, antes de você chegar e fazer qualquer tipo de intervenção, a gente olha e fala, bom, aqui, por onde essas pragas podem estar entrando aqui? Quais são as condições onde ela encontra para se abrigar, para se desenvolver e quanto de comida, de alimento e água você está oferecendo que faça com que ela fique nesse ambiente. Se você tiver esses 4 elementos acontecendo no ambiente, certamente você vai ter um problema com uma infestação. Camila, parece que antes era assim, quando está chovendo a gente tem que ficar mais atento. Mas parece que agora, com muita chuva, com pouca chuva, com muito calor, pouco calor, tá seco, tem bicho que gosta disso, né? Não sei se eles variam, se reveza bicho por bicho, o que gosta. Turmas do bicho que vai, tipo, você vai... no verão é isso, no inverno é aquilo. Ai, meu Deus, tá difícil, né? Mas tem um período que a gente precisa ficar mais atento a essas pragas ou não? Bom, as pragas, elas têm um desenvolvimento diferente ao longo do ano, né? Então, quando a gente fala aí de verão, primavera e verão, com o aumento da temperatura, a gente tem uma taxa metabólica mais acelerada desses animais. Consequentemente, a gente tem um ciclo de desenvolvimento mais curto e uma taxa de reprodução mais acelerada. Então, o que acontece? Um inseto que demoraria em torno, por exemplo, de 40 dias para se desenvolver, nessa época do ano, ele passa a se desenvolver em 20 dias. Né? Então, você tem um inseto virando ativamente potencial de reprodução em 20 dias. Com isso, acontece o boom populacional e as pessoas começam a perceber mais esses animais nos ambientes. Né? Quando a gente está falando aí na época de outono e inverno, o que acontece? Ao contrário do que as pessoas imaginam, elas não deixam de existir, elas só mudam o comportamento, né? Então, muitos insetos, eles não têm a capacidade de controlar a própria temperatura. Então, eles começam a buscar abrigos, locais mais protegidos e mais quentes, para que eles consigam passar por essa época. Com isso, as pessoas têm a falsa sensação de que eles sumiram, que eles não morreram, né, que não existe mais.
mas na verdade eles seguem se desenvolvendo, seguem se reproduzindo, mas mais escondidos, né? Então você tem insetos com esse tipo de comportamento e em contrapartida você tem roedores causando mais incômodo nessa época do ano. Por quê? Porque eles também buscam abrigo e eles buscam alimento. Então, você tem roedores entrando dentro de residências, de comércio, fazendo infestação em forro, em shaft, em estoque, né, principalmente. Então, realmente, a atenção a gente tem que ter o ano inteiro, mas em pontos diferentes. Então, se você não quer esses bichinhos, essas visitas indesejadas adentrando a sua casa, o seu comércio também, vou deixar o Instagram da empresa da Camila para vocês, que é a líder dedetizadora e desentupidora. O Instagram é assim como está aparecendo na tela para vocês. Líder dedetizadora e desentupidora. E lá tem muito conteúdo sobre isso, dicas, falando dos tipos de bicho, dessas visitas indesejadas, de como se livrar delas. É super legal, lá você pode entrar em contato também para realizar um serviço aí na sua casa, no seu ambiente. E daqui a pouco a gente volta para falar um pouco melhor sobre isso, tá bom? É bem legal mesmo, os vídeos que a Camila produz lá com a equipe, gente, você aprende bastante. Bom, vamos voltar para o nosso assunto de hoje, ver o resultado parcial da nossa enquete. O que será que vocês responderam aqui? Você recebe visitas indesejadas na sua casa? Por exemplo, formiga, 100% de as pessoas recebem. Realmente, a líder dedetizadora hoje pode ser uma super indicação aí para vocês resolverem esse problema, porque 100% das pessoas que estão participando falam que recebe. Você recebe, amigo, na sua casa? Sim, formiga. Gente, é uma coisa que a gente não pode normalizar, né? Como a gente acha que é normal ter formiga em casa. Não é, a gente pode até conversar sobre isso hoje também. Aliás, manda pra gente a sua opinião, alguma situação que você já passou com algum desses bichinhos que você recebe na sua casa. Coloque junto o hashtag falando nisso, 12997167989. Esse é o nosso número. Lembrando que a gente agradece a sua participação, dando um par de convites de cinema para você, tá bom? A gente faz isso um sorteio, na verdade, no final do programa. Bom, aqui no estúdio a gente está com a Camila, da líder dedetizadora, e tem perguntinha direto do Açaí Colinas para ela. Vamos lá dar uma olhada. Eu tô com o Rubens aqui no Açaí Colinas. Quero saber, Rubens, você já viu algum bichinho andando pelo seu apartamento? Você encontra com eles ali? Encontros lá. Tem bastante bichinhos no apartamento. Eu, particularmente, eu não tenho, porque eu acho que esses bichinhos têm que ter mais espaço, tem que ter... Eu tenho uma cachorra, uma grande, isso eu deixo na casa da minha filha. Lá eu vou lá para levar em veterinário, vou lá levar ração, eu cuido dela lá. Além de pet, eu digo de inseto. O senhor já viu alguma lagartixa, barata, algum tipo de bicho assim que a gente não gosta muito dentro do seu apartamento? Não, isso aí lá não tem não. Lá é bem higienizado, eles cuidam bem o síndico lá, cuida bem dessa parte. Lá eu nunca vi isso aí não. Então, falando em higienização, eu quero saber de quanto em quanto tempo é bom fazer uma dedetização em casa. Bom, essa é uma pergunta que a gente recebe com muita frequência. Mas a gente gosta, eu particularmente, eu não gosto de falar de quanto em quanto tempo tem que fazer, porque cada ambiente tem uma situação, cada ambiente tem um tipo de praga diferente. Então, quando a gente vai definir uma frequência, é de acordo com as condições do ambiente. Então, a limpeza que tem, como é o entorno. Quando a gente está falando de residência, essa residência é o quê? É um apartamento, é uma casa que está em área urbana, é uma casa que está numa área que tem muita vegetação em volta. Tudo isso influencia muito em questão de controle de pragas, né? Porque cada local vai ter uma incidência diferente. Você falou aí que você tem problema com formiga, né? Hoje em dia, a gente recebe muita reclamação de pessoas que moram em apartamento com problema de formiga. Nossa, mas eu moro no 10º andar, como é que essa formiga foi parar lá dentro? Parece que elas vêm do além, né? Escalam, né, gente? Isso. Nossa. E aí, isso entra essa nossa análise, né? Antes de falar, não, vai lá e dedetiza a sua casa. Não, mas por onde ela está vindo, como ela está entrando. Porque, por exemplo, se ela estiver entrando por uma rede elétrica, como acontece muito, não adianta eu ir lá e aplicar na rede de esgoto. É verdade. Entendeu? Então, a gente precisa olhar cada ambiente e definir a frequência certa. Nossa, é um trabalho de investigação, né, gente, que precisa ser feito. Olha, o Renato trouxe pra gente aqui um serzinho que até agora a gente não tinha citado, mas aquela poeirinha de madeira no chão, que a gente às vezes vai fazer a faxina em casa e encontra, já pensa no cupim, né? Obrigado, Renato, por trazer essa pauta pra gente. Qual a melhor forma de combater os cupins em móveis? E se existe algum produto liberado para cupins em árvores? Tá. Vamos começar falando das árvores, né? Hoje em dia, existe uma lei ambiental muito forte em relação a questões de tirar a árvore,
cupim em árvore. Então, normalmente, quando vem casos assim, a gente sempre orienta passar para a prefeitura, porque existe um setor na prefeitura que eles vão, avaliam se tem cupim naquela árvore mesmo ou não, e aí eles fazem o tratamento ou então a remoção, mas nós, como empresa, não podemos agir na árvore, né? Em relação aos cupins, nessa época do ano, é muito legal a gente falar deles, porque com a chegada da primavera, começa a fase de reprodução. Então, aquelas aleluias, que é aqueles bichinhos que ficam voando em volta da luz, assim, milhares, e aí entra em casa e solta um monte de asinha, isso é cupim. Olha. Muita gente nem sabe, mas Não isso é sabia. cupim. E essa é a fase reprodutiva do cupim. Então, ele é a fase que ele fica alado, ele faz a reprodução dele, e aí ele cai no chão, corta a própria asa, e aí ele vai buscar um local para começar uma nova infestação, uma nova colônia, né? Então, nessa época, início da primavera, é uma época muito legal de você realizar um tratamento químico no ambiente, porque você diminui a chance de ter um problema com infestação. Então, agora de setembro até mais ou menos novembro, seria uma época interessante de estar fazendo isso para prevenir, né? Uma vez que esse cupim entra num móvel, começa uma infestação, quanto tempo depois você vai perceber a existência dele? 2, 3 anos depois. Meu Deus, quando faz um buraco, isso. né? Exato. É então, muito assim, tempo, é né? muito tempo. E assim, o primeiro sinal que você perceber que tem, já chama uma empresa, porque realmente o estrago pode ser grande. Olha, antes dessa aplicação química, né, que é feita nos ambientes, o que tem que ser observado? Eu gosto sempre de trabalhar, como é o tema de hoje, né, a prevenção. Então, assim, de forma prática, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, os 4 As que eu falei, né, de acesso, abrigo, alimentação e água. Então, a gente sempre olha isso. Primeira coisa, o acesso. Por onde esse animal está entrando, né? No caso de cupim alado, a gente sempre fala para colocar tela nas janelas, telas em portas. Final da tarde, manter a casa com pouca luz para não atrair esses insetos para dentro da casa. O abrigo, né? Você ter ralos fechados para evitar a entrada de barata, escorpião. Nessa época do ano também é fase reprodutiva de escorpião, então também tem que colocar atenção. Manter o ambiente sempre limpo, descartar o lixo corretamente, manter quintal sem água acumulada, porque agora vai vir verão, vai começar dengue de novo, né? Então, todas essas ações do dia a dia, elas vão fazer diferença para que você não tenha efetivamente um problema com uma infestação. Tá certo. Caso você precise de uma ajuda imediata, ou até mesmo quer entender um pouco mais sobre essa prevenção, vou dar a dica aqui do Instagram da Líder Dedetizadora Desentupidora. Desse jeitinho, se você jogar lá, você vai encontrar. O legal é que aqui tem um conteúdo bem bacana. Tem um quadro que é a Bióloga Responde, que a Camila ela faz, e ela, como bióloga, vai fazer você entender um pouquinho o comportamento dos bichos. Tem um post aqui também sobre aranhas e escorpiões. A gente não falou de aranha, que é outra coisa horrível também quando aparece. Assusta, né? Então pode acessar e seguir, tá bom? E mandar perguntinhas por lá também. Tá bombando de pergunta. A gente já volta com a participação de vocês. Segura aí. De volta para o assunto de hoje, que está bombando de participação. Quantas perguntinhas. Sim. Essas visitas inesperadas, aliás, a nossa enquete. Bora para o resultado final? Você que participou respondendo hashtag sim ou hashtag não, continua com 100%. Você recebe visitas indesejadas na sua casa. Formiga, barato, escorpião, cupim, como a gente falou, né? Continue participando com a gente. Legal, é difícil ter, né, até na final da enquete, 100% Verdade. de pessoas com uma mesma resposta, né? Bacana isso, e a gente está tendo muita participação mesmo. Mas ainda dá tempo de você participar, não na enquete, mas comentando que bichinho que apareceu aí na sua casa, tirando uma dúvida aqui com a Camila. E não esquece de marcar a hashtag falando nisso, tá? Escreve hashtag falando nisso, neste número aqui, para concorrer a esse par de ingressos para o cinema que a gente vai sortear no próximo bloco. E a gente já traz a sua participação, então. A Camila, ela é bióloga, entende tudo do assunto, da Líder Dedetizadora. Ela já responde sua perguntinha, mas antes tem mais perguntinha para você, Camila, direto do Açaí. Eu tô aqui no Açaí Colinas com a Sônia. Sônia, você tem pet em casa? Tenho duas cachorras. E bicho? Você tem contato com os bichos em casa, assim, inseto? Elas já encontraram alguns pela casa? Então, eu procuro dedetizar a cada 6 meses, justamente por isso, porque são curiosas, né? Então é perigoso. Exatamente. Eu quero saber exatamente isso. Para quem tem pet em casa, qual a forma segura de lidar com isso após a dedetização? Bom, hoje nós temos formulações em forma de gel, que é extremamente seguro, que inclusive a gente utiliza em hospitais, em UTI,
mas essas formulações elas só têm indicação para formigas e baratas, né? Se você tem problema com um desses dois tipos, essa formulação ela é indicada, né, para quem tem pet em casa. Todas as outras pragas a gente tem que utilizar uma solução líquida, né? E aí com isso é necessário retirar o pet e manter esse pet afastado do ambiente por algum período. O período o que determina o período que ele tem que ficar fora é o tipo a raça, né? Se for, por exemplo, um cachorro, qual é a raça do cachorro, ou se é gato, ou se é peixe, ou se é coelho, porque hoje em dia as pessoas têm muitas coisas em casa como pet, né? Lá na Líder a gente sempre orienta qual é o período que a pessoa pode trazer esse pet de volta. Se é cachorro de porte pequeno, que tem aquele costume de deitar e se espalhar no chão, a gente sempre orienta a limpar o ambiente antes de receber o pet de volta. Então, sim, tem alguns cuidados que devem ser passados previamente. Tá certo. A gente tem muita perguntinha, então vamos começar a trazer? Que eu acho que é legal valorizar a sua participação. A Rosângela, ela faz um comentário aqui, na verdade, que em casa, na casa dela, sempre aparecem muitas formigas, daquelas bem pequenas que invadem a cozinha e parecem tão inofensivas, né, Rosângela? Mas é tão necessário cuidar disso. Já a gente fala de formiga. A Conceição Freire, hashtag, falando nisso, está concorrendo ao nosso par de ingressos. Eu moro em condomínio, aqui sempre tem dedetização, mas aparecem formigas dentro do apartamento. Como faz para eliminá-las? As formigas, você vê que elas são uma praga aqui para todo mundo, né, Camila? Top 1. Eu, quando morava em apartamento, tinha aquele rastro de formiga assim na pia e eu tentava encontrar da onde elas vinham e não tinha como. Né? O que fazer, né? Para eliminar de vez? Tem como? Porque parece que quando você elimina, elas voltam, né? É que isso seria uma eliminação errada, né? Hoje em dia as pessoas utilizam produto caseiro ou quer fazer ela mesma. E o que acontece? Você bate nelas. Passa vinagre, coisas assim, né? E a formiga, ela é um inseto social. O que significa isso? Aquelas formigas que você acaba vendo na sua cozinha, na sua casa, elas representam em torno de, no máximo, 10% da população de formigas de uma forma geral. Então, não adianta você eliminar aqueles 10%, porque o que vai acontecer? Some por um tempo, daqui a pouco volta de novo. Aí você fala, caramba, tem formiga de novo. Aí some por um tempo, volta, né? Então, isso significa que você não eliminou a infestação. Uma vez que você tem um inseto social, o que você precisa fazer? Levar a contaminação para dentro da colônia. Como que a gente faz isso? Através de iscas alimentares. Então, a melhor forma de eliminar essas formigas dentro da cozinha, que foram as duas que mandaram a pergunta aí, primeira coisa, olha se os rejuntes das suas cozinhas, da cozinha tá todo bem feitinho, não tem fresta, porque elas costumam fazer ninho atrás do azulejo. Na pia também, né, entre a parede e a pia fica uma fresta, tem que estar sempre vedando, porque elas são bem pequenas e fazem ninhos atrás. Então, olha primeiro isso, vedação desses pontos, olha a parte elétrica, porque muitas delas fazem ninho dentro da rede elétrica, e depois entraria com um produto químico efetivamente como uma isca atrativa em gel, que foi essa que eu falei para vocês que a gente utiliza quando tem pet. É uma isca alimentar, ela vai levar isso para a colônia e aí sim você consegue ter um resultado mais efetivo. Tá certo. A Marina comenta sobre escorpião. Na verdade, ela fala que na casa dela aparece de tudo. Sapo, barata, escorpião, aranha, enormes, que pavorem, amiga. Mas o que eu mais tenho medo é do escorpião. Eu também. Ela até brinca que o signo dela é escorpião. Mas é perigoso, diferente, né, é perigoso, né? E tem o que fazer com o escorpião, né? Porque muitas pessoas, por muito tempo, acreditavam que não tinham o que fazer, né, Camila? Existe um manual do Ministério da Saúde de 2009, né? Que nele fala que não existe controle químico para escorpião. Mas ele é de 2009, nós estamos em 2025. Já muita coisa aconteceu, muita tecnologia mudou. E sim, existem produtos legalizados, certificados para controle de escorpião. Antes da gente falar de produto especificamente, a primeira coisa que você tem que fazer é vedar os acessos desses animais para dentro de casa, né? Porque o escorpião ele não é um aracnídeo gregário, né? Ele vive normalmente isolado, né? Então você tem um ali, um aqui e um lá. Então você tem que proteger as entradas, vedação embaixo de porta, veda ralos para evitar que eles entrem dentro das casas. E depois disso, tendo ainda incidência de escorpião no ambiente, a gente entraria com uma aplicação química de acordo com o local que você tem aí. Em relação aos sapos, deixa eles em paz, que eles são muito bons, inclusive, para eliminar escorpião. Tem isso, né? Tem uns bichos que comem os outros e tal. Eu lembro que eu fiz uma matéria ali no Vicente na Aranha e eles falaram que todas aquelas galinhas que tem ali, elas também captam os escorpiões e eliminam esse problema lá.
Então, existe o pessoal faz isso, né? Só que assim, Não dá pra pôr uma galinha no apartamento também, né, dentro de casa. tem essa questão, mas o problema é que a galinha, ela tem hábito diurno, né? Então, assim, ela acorda muito cedo e vai dormir, tipo, 6 da tarde. E o escorpião tem hábito noturno, ele começa a ficar ativo a partir das 19, né, e em diante. Se eles se encontram, isso vai acontecer, ela vai pegar o escorpião. O problema é que na cidade, às vezes, esse encontro não acontece. Não acontece. Sim, né? exatamente. Tem galinha pra todo lugar, né, Ó, gente? a gente tem muita participação para mostrar, muito legal, inclusive, todo mundo que está mandando mensagem pra gente. Daqui a pouco, ó, vou pedir pro Lucas espelhar aqui para vocês. Daqui a pouco a gente vai mostrar mais perguntas, tá? No próximo bloco a gente deixa só com a participação de vocês. Vou aproveitar para deixar o Instagram da Líder Detetizadora para vocês, que tem muito conteúdo sobre isso, já que é um assunto, a gente está vendo aí que bomba na casa de vocês. Todo mundo tem essa questão em casa. Então o Lucas está espelhando aí pra gente, para vocês verem o Instagram da Líder Detetizadora e Desentupidora, para vocês entenderem melhor sobre essas pragas, o que fazer e muito conteúdo bacana da bióloga Camila que tem por lá, tá bom? Ah, é legal mesmo, viu, gente? Bora assistir, na verdade, esses vídeos que você vai aprender bastante. A gente abre esse bloco com o quadro Vamos Falar de Dinheiro do Sicredi. Nunca se sabe quando um problema grande vai chegar, né? Por isso é importante poupar e manter uma reserva financeira para lidar com imprevistos. Melhor ainda, quando essa poupança pode ser premiada. Legal, né? O Bruno Darrigo, ele é assessor de crédito e investimento do Sicredi, traz orientações importantes no quadro Vamos Falar de Dinheiro Sicredi. Olá, uma ótima tarde a todos que nos acompanham. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno Darrigo, assessor de crédito e investimentos do Sicredi. Vamos falar de dinheiro, mas de uma forma simples e fácil de entender? Poupar é um hábito fundamental para enfrentar situações difíceis que possam surgir e para realizar também os nossos sonhos. E poupar no Sicredi tem um diferencial, você concorre a prêmios incríveis. Isso mesmo, poupar é essencial para uma reserva de emergência ou até mesmo para a realização de um sonho. Sabemos que para muitos brasileiros o dia a dia é difícil e a renda apertada, mas o importante é começar, com o pouco que seja. Mas criar esse hábito é fundamental. E no Sicredi, além de poupar para o futuro, você concorre a prêmios semanais. Ao todo, são mais de 4 milhões e 200 mil reais de prêmios ao longo do ano. Ao depositar R$ 100 reais na poupança Sicredi, você ganha um número da sorte e já concorre a prêmios. Para quem aplicar na modalidade poupança programada, os números da sorte vêm em dobro. São 4 milhões e 200 em prêmios ao longo do ano, 10 sorteios semanais de R$ 5 mil reais cada, sendo o primeiro sorteio no dia 22 de fevereiro. Todo mês um sorteio especial de R$ 50 mil reais e em outubro o sorteio de R$ 500 mil reais. E em dezembro, para finalizar o ano, o sorteio de R$ 1 milhão de reais. E aí, você vai ficar de fora dessa? Quer conversar mais sobre esse e outros assuntos da sua vida financeira? Procure amanhã mesmo uma agência do Sicredi mais próxima. Só na nossa região são mais de 50, sempre de portas abertas para a gente tomar um cafezinho, conversar, entender a sua necessidade e te atender da melhor maneira possível. Porque no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. E voltamos para o nosso assunto de hoje, falando de dedetização na sua casa, com a líder dedetizadora e a Camila, que é bióloga, está respondendo as nossas perguntas. Vamos colocar na tela? A Andressa Fernanda, de Taubaté. Esse tema é muito bom. Obrigada, viu, Andressa, pela sua participação. Por aqui eu sofro com aranhas enormes, moro em frente a um terreno grande e às vezes aparece lacraia também. Mas eu faço a dedetização. Elas voltam a aparecer, a gente não falou de aranha ainda, que também é uma coisa que elas têm, né, pequena, grande, todas elas assustam a gente, né, Camila? Sim, aranha é um tema que o pessoal fica muito assustado, mas é importante a gente sempre falar que, assim, nem todos os insetos que existem são pragas, né? E nem todos devem ser eliminados, porque existe um equilíbrio no meio ambiente que deve ser mantido, né? Então, quando a gente fala de aranha, existem basicamente de 4 a 5 que realmente são perigosas e que devem ser controladas, né? Que a gente está falando de armadeira, aranha marrom, Loxosceles, que é uma aranhazinha que tem aqui na região onde a gente está não é muito comum. Enfim, tem algumas aranhas que a gente deve tomar cuidado, outras a gente tenta só repelir, né? Não eliminar efetivamente, porque ela vai controlar outros insetos. No seu caso, Andressa, a dedetização ela é recomendada com uma certa frequência porque você tem um ambiente ali ao entorno da sua casa que não é muito favorável para você, né? Quando a gente tem terrenos que estão descuidados, principalmente, a gente tem uma proliferação maior de pragas e a gente deve colocar bastante atenção.
Olha só, o Diego, na verdade, mandou pra gente aqui uma receitinha caseira. A gente pode até comentar. O Diego diz que funciona. Não quero desmotivar você a usar isso, tá bom? Mas ele costuma fazer uma mistura de vinagre e cravo da Índia. É bom que não fica fedidinho, né, amigo? Para eliminar formigas. Qual que é o risco da gente fazer essas coisas, Camila, em casa? Para ele tá funcionando. É isso. Essa mistura, ela é bem popular, né? O pessoal fala bastante. Ah, eu não sabia. Porque tanto o vinagre quanto o cravo da Índia, ela tira o rastro que a formiga deixa. Então, vocês já repararam, assim, que a formiga, ela sempre anda em linha, né? Sempre como se fosse uma trilhazinha? Verdade. E realmente, isso é uma trilha química que elas vão de acordo com o cheiro que elas deixam ali no lugar. Então, alguns produtos têm a capacidade de tirar essa trilha, mas o que acontece? Você está eliminando o problema? Não, você está só tirando um rastro, e aí ela vai começar a procurar ir para outros lugares. Então, você não está tratando a infestação, você só está limpando o ambiente, tirando aquele rastro e daqui a pouco ela vai voltar de novo. Então, isso você tem que fazer com uma certa frequência. E eu indico isso mais para uma questão de limpeza do que para um controle de formiga, efetivamente. Tá certo. A Selma, de São José dos Campos, mandou: boa tarde, Luquinha e Ana. Saudade de vocês. Um beijo pra você. Eu morro de medo de rato, tenho pavor. A gente estava até falando disso no começo do programa, que cada pessoa tem um pouco de paura de algum bicho, né? Os ratos, eles têm como serem evitados, assim? Sim. O rato, ele basicamente ele vai entrar no ambiente em busca de abrigo ou de alimento. Se você tem isso disponível, ele pode entrar, né? Então, primeira coisa é você não deixar alimento disponível. Às vezes as pessoas deixam, por exemplo, ração de cachorro e deixa à vontade para o cachorro. Isso é extremamente atrativo para roedor, então não é legal também. Né? Se você já teve problema com roedor, tem que colocar atenção nessas coisas. Lixeira, sempre tampada, gente, com tampa fechadinha, não é para deixar lá na calçada o saco, porque o roedor vem, ele abre, vai ser atraído pelo cheiro. Então tem alguns cuidados que podem ser feitos. Vedação, buracos acima de 1 centímetro, o rato consegue passar. Então tem que vedar, né? Se você tem ali um buraco no seu muro, alguma coisa assim, tem que vedar com um material resistente para que eles também não entrem. Ai, é tão feio, né? Aí a pessoa põe a ratoeira, aí o bicho morto lá, é horrível. É uma cena que a gente leva pro resto da vida. A Angelita comentou aqui que na casa dela já apareceu morcego. Foi um belo susto. Depois disso, coloquei tela mosquiteira. Vamos falar do morcego? Eu morei num prédio bem na frente do parque da cidade, o Ravena, e eu dormia com a janela aberta. Depois que entrou o morcego, nunca mais fiz isso, porque foi horrível mesmo. Eu morava numa casa que vinha morcego também. Minha cachorra da época pegava. E é um bicho feio, ainda bem que você tinha cachorro. Eu não tinha, é um bicho muito feio. O morcego é feio, né, ele gente? assusta também. Muito, nossa. Não era o Batman. Se fosse, tava bom ainda, né, amiga? Mas não era, não. O morcego, assim como os pombos, por exemplo, eles são animais protegidos pelo IBAMA. Então a gente não pode eliminar. Fazer nada. Não pode eliminar. Ah, a gente só pode. Ai, perdoa minha cachorrinha. Não, mas é cachorrinha. Aí é um instinto Ela animal, eliminou. né? Entrando em ação. É igual eu falei do sapo, né? Deixa ele lá, deixa o cachorro, né? Ele vai fazer a parte dele. Mas assim, a gente não pode entrar com nenhum tipo de produto para eliminar. Eles são protegidos, eles são mamíferos, né? Então. Tentei pôr a tela, então, na verdade. É né? vedação. E repelir. Né? Tá bom, já entendemos. Então põe a telinha. Sim, não vai dar tempo da gente colocar todas as participações, né? Mas a gente quer agradecer muito a presença da Camila. E eu quero indicar para vocês a Líder Dedetizadora e Desentupidora, que é um Instagram onde tem muitos conteúdos para vocês. Ela posta muito conteúdo sobre os bichos, sobre as pragas, como eliminar. Tem aqui no link, você consegue acessar. Manda também perguntinhas, se a gente não conseguiu colocar aqui na tela, manda para eles lá no Instagram que ela consegue responder vocês também, tá bom? Tá certo. Aliás, a Camila vai gravar conteúdos que entrarão nos próximos programas, falando mais sobre esse assunto. Muito obrigado, Camila. Vamos ver quem ganhou. Hoje teve muita pergunta. Quem, então, ganhou hoje? A Paola Monteiro. Sortuda, hein, menina? Que legal, que bom ter você aqui com a gente também durante o programa e toda a companhia de vocês fazendo perguntinhas. Muito obrigado, viu? A gente fica muito, muito, muito feliz. Obrigada, Camila, pela sua participação. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada a vocês por terem mandado as perguntas e a gente está à disposição para responder. Pode mandar lá para a gente no Instagram, no WhatsApp, que a gente responde. Obrigada pela companhia de hoje, pelas participações e amanhã a gente se vê, tá? Programa diferente. Estarei na Polipet, na Ademar de Barros, em São José dos Campos, ao vivo, trazendo para vocês tudo que tem de diferente sobre pet. Mas a Ana Flávia vai estar aqui com o Dr. Marcos Massal, respondendo perguntinhas também, vai ser bem legal. Sim, eu conto muito com a participação de vocês amanhã também, tá bom? Fica com Deus, uma boa tarde para você. Um beijo. Tchau, tchau.